Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra a grande festa dos apóstolos Pedro e Paulo. No finalzinho deste mês de junho, do primeiro semestre, nós festejamos os dois pilares da evangelização, os dois principais pilares da igreja, a igreja que brotou do coração de Jesus, celebrada agora esta última sexta-feira, do seu lado aberto pela lança, e a ocasião então de compreendermos um pouquinho melhor o que Pedro e Paulo tinham em comum, sendo que eram muito diferentes um do outro, em características humanas, na linha de missão, naquilo que se propuseram ao longo da sua vida de evangelização. Pedro se dedicando aos judeus, que tornaram-se cristãos, e Paulo, aqueles que eram chamados pagãos. O que eles tinham em comum era uma clara consciência de quem era Jesus e, a partir disso, quem cada um deles era. A pergunta que Jesus faz hoje é fundamental nos evangelhos, é uma das perguntas mais importantes. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeiro, uma opinião, então, geral, distanciada daqueles que não tinham intimidade, não tinham relação com o Senhor. Aliás, boa parte das nossas opiniões sobre as pessoas são assim. Nós, na verdade, não conhecemos direito as pessoas. Somos mais comentadores da vida das pessoas. Pois para conhecer mais é preciso convivência, é preciso intimidade, é preciso proximidade. E depois de várias respostas, então pergunta diretamente para aqueles que estavam convivendo com ele. E Pedro responde em nome do grupo dos apóstolos: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, um homem-Deus, aquele que veio habitar no nosso meio, aquele que vem para nos mostrar e revelar algo que ninguém mais poderia fazer. O sentido da nossa vida, fundamentado não só naquilo que nós fazemos, construímos e podemos, mas em um estilo de vida aberto para o próximo. Uma vida marcada pela busca de um amor diferente. E a partir dessa resposta, Pedro é escolhido para ser ímpar entre pares. A partir dali, então, surge esta ideia fundamental de que é o líder dos apóstolos, o líder da igreja, e hoje continua, hoje seu sucessor, esta missão de confirmar na fé e na unidade, o Papa Leão XIV, que é o sucessor de Pedro. Os outros bispos todos são sucessores dos outros apóstolos, mas de Pedro, especificamente, é o Papa Leão XIV. Por isso rezamos hoje pelo Papa Leão XIV. E Pedro e Paulo, então, tinham essa clara consciência de quem Jesus era e de que, a partir de Jesus, eram chamados a repensar a sua própria identidade. E pensando melhor na sua própria identidade, saber melhor quem são, nas suas fragilidades, nas qualidades, poderem também empreender aquilo que o Senhor queria, que era levar o seu nome, a boa nova do Evangelho, a todas as nações. E cada um então fez isso. E nós recordamos que também, muito próximo, na década de 60 da era cristã, ambos foram mortos. Pedro foi morto em uma das colinas vaticanas, um dos motivos pelos quais, então, a cidade do Vaticano, a Basílica de São Pedro, e ali foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi morto, depois de um bom tempo preso nas celas romanas, por decapitação, pois era cidadão romano.
Ambos, então, derramaram sangue pela fé. Ambos, então, foram até as últimas consequências. Oxalá possam interceder por nós, para que cada um de nós, no ambiente que está, possa também buscar repensar a sua própria identidade, crescer, pois somos frágeis, necessitamos continuamente de conversão a partir de quem Jesus é. E desta maneira colaborar com a promoção do reino de Deus. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.